Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. Farol de Ismael com vocês. Farol de Ismael até vocês, mais esta quartas-feiras, segunda, quinta, sábado, através das nossas lives, do nosso chamado Passe à Distância. E o nosso atendimento presencial às terças e aos sábados. Todos atentos, todos conectados, para que ao final desta nossa conversa, cada um, conforme a sua fé, receba o seu passe. Uma criança, uma menina, morava numa pequena cidade da França, no interior da França. Já aos 4 anos de idade, entrou na aula de balé. O seu maior sonho era se tornar bailarina. Todos os dias frequentava a aula, a escola de dança, a escola de balé. 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, toda a sua primeira infância. Ao entrar na adolescência, obviamente continuou a praticar o sonho da sua vida, o balé. Ela estava por volta de 14, 15 anos, e uma notícia correu naquela pequena cidade que um grande grupo de balé de Paris iria até lá para se apresentar. E no final desta apresentação, o diretor desse grupo de balé iria avaliar as meninas que quisessem fazer um teste para poder pertencer àquele grupo. Chegou esse grande dia. Aquele grupo de balé foi até essa pequena cidade e se apresentou num belo teatro. No final da apresentação, as meninas selecionadas para o teste foram se apresentar. E esta pequena garota, que tanto treinava desde os seus 4, 5 anos de idade, estava lá. Uma após a outra foi se apresentar para o diretor. Todas elas fizeram a sua apresentação. Todas elas deram o seu melhor. No final, o diretor chamou cada uma para conversar individualmente. Quando chegou a vez dessa menina, o diretor olhou para ela e disse: "Não sei o que você está fazendo aqui. Você não tem o menor talento para dançar balé. Você não tem o menor talento para dançar balé, você não nasceu para isso." Aquela menina ficou arrasada, ficou consternada. Foi embora para sua casa chorando, desesperada, desiludida da vida com o que ela ouviu daquele homem. Nunca mais ela pisou na escola de balé. Os anos foram se passando, 16, 17, 18 anos. Ela começou a namorar. Namorou por algum tempo, depois se casou. Se casou, teve filhos e arrumou um emprego. Um emprego normal, começou a trabalhar. Já estava uma mulher adulta, uma mulher formada. Depois de tantos anos e depois de tanto tempo, aquele mesmo grupo de teatro iria retornar àquela pequena cidade. De novo, para fazer uma apresentação e o teste com algumas meninas. Esta menina, que agora é uma mulher, foi até lá para ver a apresentação daquele grupo. Olhou,
apreciou, chorou. No final daquela apresentação, como ela conhecia as pessoas do teatro, as pessoas do camarim, ela lá entrou para conversar, cumprimentar. E de repente, ela encontra novamente aquele diretor. E num súbito, ela começa a conversar com ele. E ela diz para ele: o meu maior sonho era ser bailarina. O diretor olhou para ela, claro que ele não se lembrava, ela era uma menina, e perguntou: e por que não se tornou uma bailarina? Ela olhou para ele e disse: eu fiz o teste aqui há muitos anos e o senhor disse que eu não tinha talento, que eu não nasci para isso. Ele arregalou os olhos, olhou para ela e disse, e perguntou: e você acreditou? Eu digo isso para todas que participam do meu teste, simplesmente para ver quem realmente acredita no seu sonho, quem realmente acredita em si mesmo e não se importa com o que os outros falam e continuam na sua jornada, continuam atrás do seu sonho. Aquela moça olhou, não soube o que dizer e foi embora. As palavras. O poder que as palavras têm sobre nós. Palavras que ferem, palavras que curam. E quando não estamos prevenidos para receber algum tipo de palavra, seja uma ofensa ou até mesmo um elogio, podemos interpretar de forma totalmente errônea. É claro que a técnica desse diretor é uma técnica arcaica, uma técnica desumana, que não se deve usar. Mas é uma história que serve como exemplo quando ouvimos algo que não gostaríamos de ouvir. E quando falamos, devemos pensar bem no que falar. Porque a vida passa, os anos passam. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Se estamos nos relacionando com pessoas, no passar dos anos, como queremos ser lembrados por eles? Alguém que não fez diferença nenhuma? Alguém que nos ofendeu, que nos atrapalhou, que nos magoou? Ou como alguém que nos ajudou, que fez uma diferença incrível na nossa vida? Apenas por uma simples frase ou por uma simples palavra. Tudo isso fica marcado. Quando falamos algo que rebaixa alguém, ou quando ouvimos alguma ofensa, é como se uma caneta em ferro em brasa escrevesse em nossa psique. E isso fica gravado de forma danosa. Quando elogiamos alguém, quando elevamos alguém, quando apoiamos alguém, a caneta é de pena, de pluma, leve, com amor. Fica gravado com amor, com alegria, com paz, com serenidade. É essa lembrança que devemos deixar nas pessoas. Alguém que fez a diferença na minha vida com palavras ou com atitudes. Não importa. O importante é que sejamos impecáveis com aquilo que falamos. Sejamos impecáveis com as nossas palavras, para que escrevemos na mente, na psique das pessoas, com uma caneta de pluma, de pena, de amor. E que assim sejamos lembrados de forma realmente positiva. Precisamos adquirir conhecimento para saber como filtrar aquilo que não nos serve. Quando Jesus diz para oferecermos a outra face, isso serve para o nosso campo mental. Quando os pensamentos negativos nos atormentam,
quando lembranças insatisfatórias vêm à mente, oferece a outra face, troca de pensamento. Pense coisas positivas, pense em Deus, faça uma oração. Níveis de consciência. Alcançamos determinados níveis de consciência no decorrer das nossas vidas. As sociedades, chamadas sociedades filosóficas, doutrinas esotéricas, sociedades secretas, elas trabalham com um sistema de grau. Conforme você vai evoluindo, você vai passando de um grau ao outro. Algumas instituições vão até o grau 12, outras até o grau 33, entre muitas outras que existem. Não muito diferente da escola de aprendizes do Evangelho que as casas espíritas oferecem. O aprendiz, o aluno, começa no grau de aprendiz. Depois ele passa ao grau de servidor e assim para o grau de discípulo. Diferentes tipos de ensinamento, diferentes tipos de grau. Assim acontece no plano espiritual, na chamada grande fraternidade branca. Graus de elevação. Aquele que está, por exemplo, no grau 15, ele pode participar, ele pode se envolver com todos os graus abaixo dele, do 14 ao 1º. Mas ele ainda não pode se envolver com aqueles que estão no grau 16, 17 e assim por diante. Quando ele se elevar mais uma vez, ele sobe mais um grau. E até a escala que a fraternidade branca impõe nos planos astrais, que foge ao nosso conhecimento. Elevar a consciência. Quando Jesus chama os seus discípulos, os seus apóstolos, e os eleva ao Monte das Oliveiras, isto é um simbolismo. Jesus está elevando os seus apóstolos ao Monte das Oliveiras. Elevando porque eles estão num grau de consciência mais elevado, que podem receber novos ensinamentos. Quanto mais a consciência se eleva, mais ensinamentos recebemos. Seja por uma escola, seja por uma religião, seja por uma instituição, seja pelo método autodidata. Você vai descobrindo. Você vai nomeando os seus professores através daquilo que você quer ler, daquilo que você escolhe. Leia. Leia diversos livros. Não seja o leitor de um só livro. Jamais seja o leitor de um só livro. Estude, pesquise, leia diversos assuntos. Aquele, em qualquer lugar que você esteja, seja numa casa espírita, seja numa igreja de qualquer religião ou qualquer outro tipo de estudo, se alguém orientá-lo a ler um só livro, a ler um só assunto, isto é um crime contra a vida da alma. É um crime contra a vida da alma. Leia de tudo. Expanda o seu consciente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, lá está escrito: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instrui-vos. Eis o segundo ensinamento. Instruir-se. Eis o segundo ensinamento. Nos instruir, para que quando estivermos conversando sobre este ou aquele assunto, não apenas responderemos com aquela frase clássica: "Ah, eu ouvi dizer, alguém me falou". Um exemplo simples: você está lá na internet, passeando, navegando pela internet, pelo YouTube, alguém está do seu lado. De repente você vê uma figura, um símbolo. Aquele símbolo, cabeça de bode, 2 chifres, uma tocha no alto da cabeça, um braço masculino, o outro feminino, um
apontando para o alto, outro apontando para baixo, seios de mulher, e no local do falo um caduceu. Você vê aquela imagem e pergunta: o que é isso? Alguém do seu lado pode dizer: isso daí é coisa ruim. Nem olhe para essas coisas, nem procure saber. E passa. Passa-se alguns dias, você encontra com outra pessoa e, coincidentemente, olha novamente em alguma revista, em algum livro, na internet, aquele mesmo símbolo. Aí a outra pessoa pergunta: o que é isso? Você olha para ela: não sei, um amigo meu me disse que é coisa ruim. É coisa ruim? Tá, mas você pesquisou, você estudou, você procurou saber realmente do que se trata, o que significa, qual é o real significado desse simbolismo? Procurem saber todo e qualquer assunto, para não ficar apenas nessa frase clássica: alguém me falou, ouvi dizer. Ouvimos dizer, mas temos que estudar. E de preferência, vivenciar o assunto que temos interesse. Só assim teremos realmente condições de conversar, de dialogar sobre este assunto. A questão não é de acreditar nisso ou aquilo. Não precisamos acreditar nem nisso e nem naquilo. Nós precisamos saber. É simples, saber. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de saber. E para saber, temos que estudar, temos que pesquisar. Um excelente método para sabermos filtrar aquilo que ouvimos, aquilo que observamos, aquilo que tateamos. Somos dotados de 5 sentidos. 5 sentidos para percebermos o mundo. E muitas vezes não nos damos conta desses 5 sentidos. Como estamos ouvindo, como estamos olhando, como estamos sentindo, tateando, como estamos cheirando, percebendo o ambiente, o nosso paladar. Passamos o dia no automático, a semana, os meses, os anos, e nos esquecemos desta dádiva dos 5 sentidos. Através da atenção sobre esses sentidos, conseguiremos analisar melhor aquilo que queremos. Conseguiremos estudar, pesquisar, ter uma análise mais profunda do que realmente interessa, do que realmente queremos saber. Ah, mas muito conhecimento, muita coisa para minha cabeça, fica complicado. É melhor não saber nada e deixar a cabeça tranquila e limpa. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 4, está escrito assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas é pela força do boi que há abundância de colheita. Abundância de colheita pela força do boi. Ou seja, só vamos colher se a nossa mente estiver repleta de conhecimento. Se a nossa mente estiver repleta daquilo que importa, daquilo que precisamos saber para não nos tornarmos um alienado. Vamos usar com sabedoria os nossos 5 sentidos. O que for algo de escândalo para o olho, arranca-o e jogue-o fora. Usemos muito bem a nossa visão, a nossa observação, tendo sempre em primeiro lugar Deus. Deus a primeira coisa em nossa vida. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será de luz. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será de luz. Os olhos simbolizam a percepção espiritual. Aquilo que você dá atenção é o que governa a sua vida.
Aquilo que você dá atenção é o que governa a sua vida. A chave é a atenção. Vibremos muita sabedoria, muito conhecimento, muita atenção. Vibremos muita paz, muita saúde a todos que necessitam, que estão nos hospitais, internados por qualquer tipo de doença. Vibremos por todos eles, que a espiritualidade possa atendê-los da melhor maneira possível. Vibremos por aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, os moradores de rua, as crianças do nosso Brasil, do nosso planeta. Vibremos por todos eles. E que o brilhante azul e o manto sagrado da nossa Mãe Santíssima desça sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Mentalize o seu mentor, sinta o seu guia espiritual, a energia que te envolve. Faça o seu pedido e receba o seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória como para todos sempre. Acredite no seu sonho, confie em você. Fiquem com Deus, muita paz.